O Valdir registrou aqui, mas eu quero sublinhar. Por quê? Porque a semana passada, o governo cubano reabriu o turismo internacional para... Vocês sabem, Cuba depende, em grande medida, um dos ramos da sua economia é a exportação de produtos de alta tecnologia na área da medicina nuclear, etc. Que aqui não sai nunca nenhuma discussão por razões óbvias. Mas quando tem sempre muito silêncio sobre Cuba, eu já vou ver o que tem acontecendo, porque certamente está acontecendo alguma coisa boa. E a coisa boa é muito concretamente que Cuba reabriu para o turismo internacional porque erradicou o Covid. Então, veja, os Estados Unidos, eu estou vendo aqui, está lá com mais de 130 mil mortes e milhões de contaminados. E está no auge da pandemia. E agora se interiorizou definitivamente em todos os estados lá. E o Brasil, idem. Agora, Cuba, essa Cuba maldita, essa Cuba esquecida, essa Cuba que é o horizonte do atraso, essa Cuba que não tem nada a oferecer, no meio desse caos, diante daquele império, com um imenso poder econômico, é certo, vivendo uma grande crise, Cuba erradicou o Covid. Agora, Cuba erradicou o Covid, como erradicou a malária, como erradicou a meningite, como erradicou todas as doenças tropicais que nós temos aqui e que matam os brasileiros e que matam os latino-americanos. Veja que a obra da Revolução Cubana de 1959 tem um rastro de uma lição boliviana e de uma lição muito importante guatemalteca, que eu posso dizer num ditado popular: não toque o leão com vara curta. Um governo que quer efetivamente mudar o povo, e aqui uma outra coisa importante, a América Latina está repleta de exemplos revolucionários que mudam a vida do povo, que mudam o curso da história. Aqui no Brasil, Maurício Rampinelli, todos vocês estão me escutando, tem um pessoal que está tudo em crista baixa, parece que não dá para fazer nada. Parece que nós sofremos uma grande derrota. E nós tivemos uma derrota de um caminho da Revolução, que foi o caminho mais rebaixado, que foi esse caminho desse fracasso histórico do petismo, do lulismo, e de cirismo, e de todas essas alternativas que ainda pensam que pode transformar uma realidade caótica, terrível para milhões de brasileiros, por dentro da ordem. Quando olhamos a estrutura da América Latina, quando olhamos pelo dilema da América Latina, o livro luminoso de Darcy Ribeiro, e isso é uma lição, meus queridos amigos que estão nos escutando aqui, elementar. Isso é quase como falar beabá. Isso é quase como saber as primeiras letras. Aquele que se alfabetiza na política latino-americana, aquele que começa a entender algo de política, já sabe que não pode cutucar o leão com vara curta. E o que precisa, então? Aquele que quer sustentar governos precisa ter uma discussão sobre o poder político. Nós não vamos renascer da política. Nós não vamos sair do beco em que nos encontramos se essa lição elementar, nossa brasileira e dos demais países latino-americanos, não for atualizada entre nós. Por isso que a tematização da Revolução Brasileira é a condensação dessa experiência histórica, vivida em escala continental, do México à Argentina, com lições gigantescas, que vêm das guerras de independência, o Valdir não falou aqui, mas guerras de independência que foram luminosas, guerras de independência que abriram um horizonte extraordinário, mostrando que os processos políticos ou rompem até o fundo e até o fim, ou eles caducam e armam o terreno necessário para a reação da direita. Não se explica Bolsonaro no Brasil fora dessa dialética. Bolsonaro não é produto de um golpinho parlamentar, Bolsonaro não é produto de uma conspiração de Steve Bannon, Bolsonaro não é produto de uma armadilha de WhatsApp. Bolsonaro é um produto histórico que só emerge na cena política pela imensa incapacidade das forças eleitorais, daquilo que se chamou uma esquerda dentro da ordem, foi incapaz de tocar nos pilares da dominação, no terreno da economia, no terreno do Estado, no terreno da cultura e no terreno da consciência de classe. A principal derrota que nós tivemos no Brasil foi observada do ponto de vista da consciência de classe. Porque há derrotas, inclusive, a gente sabe na América Latina, que ensinam. A derrota guatemalteca explicou ao Che, em carne viva, ele médico, talentoso, etc., estudioso, um devoto da América Latina, um dos nossos heróis. O que acontece? Ele em Cuba não vacilou. Não só ele, né? Fidel, Raul
todos, Aide Santamaria, todas as grandes figuras, Camilo Cienfuegos, etc. Então, o que está posto aí é essa dialética, mas nutrida da história. Qual história? A história universal? A história francesa, Valdir? Não. A história estadunidense, Valdir? Não. A história inglesa? Não. A história latino-americana. A história do nosso terreno concreto. Daqueles países que têm a mesma estruturação. Qual é a estruturação? Primeiro, o domínio do imperialismo estadunidense. O que nos coloca no terreno comum da América Latina? Porque tem muita gente, eu entendo, todos que estão nos escutando aqui, que acham que o Brasil é mais complexo. Tem um povo que está sempre dizendo, o Brasil é mais complexo, Nildo. Eu quero que você vá lá e resolva o problema dos haitianos. Então, se o Brasil é complexo, vai resolver o problema dos haitianos, que deve ser um probleminha fácil de resolver. Não é. Vai resolver o problema de Belize. Sabe que na América Latina tem um país que chama Belize, né? Faz fronteira com a Guatemala e tem uma dominação imperial, etc. Vai lá resolver o probleminha. Se o Brasil é mais complexo, vai resolver o problema do México, o problema do Uruguai, o problema do Equador, o problema de El Salvador, da Nicarágua. Todas as nossas sociedades são complexas, mas elas têm algo em comum. Todos os nossos países, os países caribenhos, que ademais não se sentem latino-americanos em abstrato, eles se sentem caribenhos. Latino-americanos, mas caribenhos. Como os centro-americanos, latino-americanos, mas centro-americanos. Esses povos, esses países, eles fazem algo fundamental em comum conosco. Todos eles estão submetidos a esse domínio imperial. Primeiro com a Inglaterra, com a França e com a Holanda, e agora com os Estados Unidos, basicamente. Tem dominação francesa aqui, tem influência holandesa, mas tem até influência inglesa. Mas o domínio aqui é um domínio do imperialismo dos Estados Unidos. Então, esse é o nosso inimigo comum. Isso faz parte da formação social latino-americana. Então, a política aqui, aquele que está discutindo política no Brasil, ele não tem que fazer uma caridade católica de quinta categoria. Hoje, um pãozinho para um, amanhã uma casinha para outro, depois da manhã uma luzinha para outro. Não, ele tem que pensar que aqui se produz uma riqueza gigantesca e essa riqueza não fica aqui. Ela fica apropriada pela classe dominante e uma parte vaza todos os dias para fora sob múltiplos mecanismos que o balanço de pagamentos pode comprovar e qualquer um aqui pode entender. Então, a primeira consciência para aquele que faz política aqui, Maurício Rampinelli, todos vocês que me escutam, é ter uma consciência que nós estamos num continente dominado pelos Estados Unidos. Daí eu reforço algo que o Rampinelli mencionou, que é decisivo. Quem faz política aqui tem que fazer política no sentido anti-imperialista.